Então vamos lá, gente. Exercício número 1. Vocês vão pausar o vídeo e aí quando vocês despausarem, a gente vai responder juntas. Vamos lá. Escolha o pronome correto para completar as frases. I'm in bed because I'm ill. Looking outside the window is my only fun. Are my friends playing soccer on the playground? Então, gente, aqui o nosso autor não, né? O nosso personagem, ele tá doente e olhando pela janela é a única diversão dele. Quando você tá olhando pela janela, você tá olhando algo que está longe. Então, o nosso pronome que vai ser utilizado, ele precisa necessariamente indicar essa distância de espaço. E o único que cumpre isso e também está no plural, porque o nosso personagem está falando de friends, ou seja, amigos no plural, é o pronome those. Então, those é a nossa resposta correta. Letter B. That isn't Diana's house. It's next door. Aqui, gente, a gente consegue perceber que a gente precisa de um pronome que se refira a Diana e seja possessivo. Ou seja, hers. Hers é utilizado para palavras no feminino e hers substitui a palavra Diana. Então, hers é a nossa resposta correta. Letter C. Hello, my name is Elder Price. What's? Aqui, nitidamente, nós conseguimos ver que é uma pergunta para outra pessoa, ou seja, está relacionada a outra pessoa. Então, a gente consegue pensar no you, certo? Beleza. Como é um pronome e a gente sabe que vai substituir algo, quando a gente lê a frase, a gente sabe que o pronome vai substituir name, porque a pergunta quer saber qual é o nome da outra pessoa que está sendo perguntada. Então, a gente utiliza o pronome yours. Letter D. It's certainly not tea, for I can touch it. Aqui, perdão pelo dois nots. Aqui, a gente está se referindo a algo que está fisicamente perto, porque o nosso autor fala que consegue tocar no objeto. E como ele menciona tea, e a gente vê que tea tem que estar em um recipiente, ele fica no singular, ou seja, a gente utiliza o pronome these. E letter E, my office isn't big, it's quite small. O pronome aqui, gente, se refere a office. Office é o quê? Um local. E para locais, a gente utiliza it. Então, my office isn't big, it is quite small. Então, it é o nosso pronome que nós vamos utilizar. Exercício número 2 e o último exercício do dia. Vocês vão pausar o vídeo e quando vocês despausarem, a gente vai responder juntos. Vamos lá? Escolha o par de pronomes correto para as frases. Frase número 1. The old woman lived alone with to look after. Aqui, gente, a senhora vivia sozinha. Logo, ela não tem ninguém para cuidar dela. E aí a gente vai para as alternativas. With someone, não teria como, porque ela está sozinha, né? With anyone, aí a gente já entra numa regra em relação aos pronomes. Anyone até poderia ser utilizado se o nosso verbo estivesse no negativo. Como ele não está, a gente precisa necessariamente utilizar um pronome que venha com no. Então, B também não pode ser. Letter C, everyone. De novo, ela está sozinha. Não teria como ela estar com todo mundo. Letter D, no one. É exatamente isso. Ela não tem ninguém para cuidar dela. E o nosso pronome já inicia com no. Então é a certa. E a letra E, de novo, porque anyone teria que estar acompanhado de um verbo no negativo. Então, nosso primeiro par é no one. E to look after her, porque ninguém para cuidar dela. E é o pronome que é o her.
She não pode ser utilizado porque she é para sujeitos e her é o objeto. Herself seria o pronome reflexivo e não caberia na frase, porque a frase está se referindo exatamente a outra pessoa que não está lá para cuidar dela e não ela mesma que não está lá para cuidar dela. Então, número 1, letter D. Número 2. 2 rings here on my little finger belong to grandmother. Aqui, gente, a gente consegue matar a charada quando o autor fala here on my little finger, aqui no meu dedinho. Então, se está aqui no meu dedinho, ele está super perto de mim. E aí a gente precisa usar o pronome que indica essa curta distância física, que no caso é o these, porque o these também combina com o plural de rings. Então, these é o correto. That não poderia ser, porque não está nem no plural e nem indica uma curta distância. Those está no plural, porém indica uma longa distância. The, na verdade, não é pronome. E letter E, this significa singular e curta distância. E a gente estava procurando o these, que é plural e a curta distância. E o segundo pronome belong to grandmother. Aqui a gente consegue ver que já é uma pegadinha, porque no caso, como grandmother já está na frase, a gente precisa de um adjetivo para acompanhar, que é o adjetivo possessivo. No caso, é o my. Mine, myself e me não podem ser, porque são pronomes que vão substituir o substantivo. Na verdade, ele só quer um adjetivo para acompanhar. Então, número 2, letter A. Número 3. When the little boy grabbed the lizard, tail broke off in hand. Então, quando o garotinho pegou o lagarto, o rabo do lagarto quebrou nas mãos dele. Então, no nosso primeiro espaço vazio, a gente está procurando o possessivo do lagarto, certo? Como é um animal, a gente está procurando it. E o possessivo, its. Então, a gente já fica entre se e é. Vale ressaltar que a letra A não poderia ser porque tem um apóstrofo. E quando tem um apóstrofo, significa it is. Ou seja, é o verbo. Já não pode ser utilizado. Então, a gente fica entre a letra C e a letra E. Continuando. Its tail broke off in hand. A gente sabe que quebrou na mão do menino. E como ele está como o substantivo está no masculino, vai ser his. De novo, he is, ou seja, he, apóstrofo, s, significa ele é ou ele está, enfim. Significa o sujeito com o verbo e ele está procurando o possessivo. Então, a nossa única resposta é a letra C. Então, número 3, letter C. Quarta e última questão do dia. Some of these clothes are, and the rest of belong to Zach. Quando a gente lê a palavra belong, a gente já sabe que é pertencer. Então, a gente já vai para as questões procurando pronomes possessivos. Some of these clothes are. Agora a gente analisa. Se a segunda frase está falando que as roupas são de outra pessoa, a gente consegue presumir que a primeira frase está falando de roupas que podem ser minhas. Certo? Tudo bem? Ou de outra pessoa, e a gente pode observar. Então, some of these clothes are yours. Poderia ser, tudo bem, a gente mantém. Some of these clothes are my. My não, porque a my é um adjetivo que acompanharia o sujeito caso ele estivesse na frase. Então, a letra B já não pode ser. Some of these clothes are hers. Poderia ser, a gente mantém. Me também não pode ser. Some of these clothes are me. Não faz sentido, porque a gente estaria afirmando que algumas dessas roupas são eu.
e não funciona gramaticalmente. Some of these clothes are mine. Também funcionaria. Então, aqui a gente fica entre A, C e E. E aí a gente desempata com a última frase. And the rest of belong to Zach. A gente já sabe que isso já está se referindo às roupas, ou seja, plural, them, the rest of them belong to Zach. E aí a gente consegue ver que só pode ser a letra E. Some of these clothes are mine, and the rest of them belong to Zach. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela aula de hoje. Obrigada por participarem. Um beijo grande e até a próxima aula.